Olá, colegas professores alfabetizadores! Hoje convidamos vocês para lermos juntos uma história no momento literário que integra a segunda semana da alfabetização de Itabira. O conto que vamos ler faz parte deste livro, As Três Cartas de Marco, escrita por Elizabeth Salence Ballard, ilustrada por Mary Flusing Simon, com tradução de Heloísa Prieto e publicação da editora FTD. Esse conto foi escrito baseado em uma história real, selecionada para ser matéria do curso na Universidade do Sul da Flórida, nos Estados Unidos, e seus direitos autorais foram comprados por um congressista para publicá-la em seu estado como material de referência para educadores. Mas antes de começarmos essa leitura, queremos fazer um agradecimento muito especial à editora FTD, que generosamente autorizou a Secretaria Municipal de Educação de Itabira a reproduzir a obra As Três Cartas de Marco para ser usado no seminário Alfabetização da Relação entre o Saber e o Aprender, com postagem exclusiva no canal Trem Letrado. De que modo uma boa educadora pode fazer a diferença na vida de um aluno? Nesta história comovente, o sentido de educar é ampliado pelo afeto. A carta de Marco chegou hoje. Li e decidi guardá-la em meu baú de cedro com as outras coisas que são importantes na minha vida. Eu queria que você fosse a primeira a saber. Sorri ao ler suas palavras. Meu coração encheu-se de um orgulho que eu não tinha direito de sentir. Marco, eu não o via desde que ele fora meu aluno no 5º ano, há muitos anos. Eu me arrependo disto, mas vou confessar que no primeiro dia de aula, quando Marco entrou na classe, não gostei dele. Professores se esforçam para não demonstrar predileção por uma determinada criança. Contudo, de vez em quando surgem alunos pelos quais sentimos um apego especial, pois professores são pessoas e faz parte da natureza humana gostar de boa convivência com os demais, sejam crianças ou adultos. E embora isto felizmente aconteça pouco, podem surgir 1 ou 2 alunos com os quais a professora tenha dificuldade de se relacionar. Eu me considerava capaz de lidar com os meus sentimentos até que Marco entrou na minha vida. Eu não tinha um aluno preferido naquele ano, mas Marco não fazia com que eu me sentisse bem. Ele era um garotinho mal cuidado, desleixado. Sim, seu aspecto deixava muito a desejar, mas a capacidade intelectual era mais problemática ainda. No final da primeira semana, eu sabia que ele estava bem atrasado com relação aos colegas. Não só isso, ele era lento para aprender. Comecei a evitá-lo sem me dar conta disso. Qualquer professor pode falar do prazer que sente ao ensinar uma criança motivada. Definitivamente é gratificante para o ego, mas um educador sensível precisa trabalhar com essa criança, mantendo-a sempre interessada e dedicar-se maior empenho aos alunos que demonstrem dificuldade de aprendizado. O professor deve ser capaz de repartir-se entre os diferentes tipos de alunos. A maioria faz isso realmente, mas eu não o fiz. Não naquele ano. Na verdade, eu me concentrei nos melhores alunos e deixei que os outros fossem seguindo as aulas do jeito que desse. Sinto remorso em admitir que não fui muito generosa ao corrigir as tarefas de Marco. Cada vez que eu pegava uma lição de Marco, as cruzes vermelhas, que eram muitas, sempre ficavam um pouco maiores e mais fortes que o necessário. Que trabalho fraco! Eu escrevia
em letra caprichada. Eu não prestava muita atenção nele. Não nas pequenas coisas que ele tentava fazer corretamente. Parece que essa minha atitude gerou um mal-estar geral na sala de aula. Ele se tornou rapidamente o excluído da turma. Marco percebia que não era querido, mas demonstrava não saber por quê. Nem eu mesma compreendia a razão de me sentir tão deslocada, tão insegura diante dele. Só me lembro que Marco era um garotinho que não despertava simpatia em ninguém. E eu não fazia nenhum esforço para melhorar aquela situação. Os dias se passaram e começaram os preparativos para o festival de inverno. E eu continuava marcando as lições de Marco com a caneta vermelha. Quando o Natal se aproximou, eu já sabia que Marco não iria recuperar os pontos e passar para o 6º ano. Ele seria reprovado. Tentando justificar minha atitude para mim mesma, de vez em quando eu examinava os arquivos do garoto. Nos primeiros 4 anos, suas notas foram muito baixas, mas ele passara de ano. Como ele conseguira fazer isso? Eu não sabia. Estava insensível, tentando ignorar as observações. 1º ano. Marco fez progressos melhorando em termos de trabalho e comportamento, mas sua situação familiar é péssima. 2º ano. Marco poderia ter ido melhor. A mãe está doente, em fase terminal. Ele quase não recebe ajuda na lição de casa. 3º ano. Marco é um garoto agradável. Gosta de ajudar, mas é sério demais. Seu aprendizado é lento. A mãe faleceu no final do ano. 4º ano. Ele é muito lento, mas bem comportado. O pai não se interessa pelos estudos do menino. Bem, passaram o garoto esses 4 anos, mas ele certamente vai repetir o 5º. Será bom para ele, disse a mim mesma. E então chegou a semana do Natal. Nossa arvorezinha de Natal estava toda enfeitada com bolas vermelhas e estrelas douradas. Professores sempre ganham muitos presentes no Natal, mas naquele ano meus pacotes pareciam maiores e mais caprichados do que nunca. Todos os alunos me trouxeram presentes. Cada vez que eu desembrulhava um, os alunos soltavam gritinhos de alegria e aquele que o havia trazido recebia um agradecimento carinhoso. O presente dele não foi o último que peguei. O papel do embrulho era pardo e ele o havia pintado com árvores de Natal e sinos. Estava marcado com uma fita adesiva na qual se lia: para a Dona Dalva, de Marco. A classe ficou no mais completo silêncio e eu me senti no centro das atenções, envergonhada, porque todos me observavam enquanto eu desembrulhava esse presente. Era uma pulseira vistosa, cravejada de pedras falsas, mas faltavam várias. E um vidrinho de colônia barata, usada até a metade. Eu podia ouvir as risadinhas e os sussurros dos alunos e eu não tinha certeza de que conseguiria encarar Marco. Não é linda? Perguntei colocando a pulseira. Marco, você me ajuda com o fecho? Ele sorriu timidamente enquanto me auxiliava e depois ergui o pulso para que todos a admirassem. Surgiram algumas exclamações hesitantes, oh e ah, mas quando coloquei uma gota da colônia atrás da orelha, todas as meninas fizeram fila para que eu lhes passasse um pouco da colônia. Quando terminei de abrir todos os presentes, comemos o lanche. Ao tocar o sinal, as crianças saíram gritando: até o ano que vem! Feliz Natal!
Mas Marco ficou esperando em sua carteira. Depois que todos saíram, ele caminhou em minha direção. Você está com um cheiro igualzinho ao da minha mãe, ele disse suavemente. A pulseira dela ficou muito bonita em você também. Estou feliz porque você gostou do presente. Ele saiu rapidamente e tranquei a porta. Ali em pé, sozinha, chorei, decidida a encontrar uma compensação por aquilo que eu lhe negara tão abertamente: amor e atenção acolhedora. Durante o período de recuperação, passei a ficar com Marco todas as tardes. Às vezes trabalhávamos juntos. De vez em quando, ele estudava sozinho enquanto eu fazia o planejamento de aulas ou corrigia provas. Lenta, mas firmemente, ele conseguiu superar a maioria de suas dúvidas e demonstrou muito empenho para aprender. Gradualmente, suas notas foram subindo. Marco não repetiu o 5º ano. Na verdade, sua nota foi uma das mais altas da classe. E embora eu soubesse que ele ia mudar para outro estado depois do término das aulas, não me preocupava com isso. Marco tinha alcançado um nível que lhe garantia uma boa base no ano seguinte para onde quer que ele fosse. Ele gostou de ser bom aluno, estava motivado e aconteceria o que aprendemos no curso de pedagogia. Sucesso conduz a mais sucesso. Passei vários anos sem ter notícia de Marco, até que a sua primeira carta apareceu na minha caixa de correio. Querida senhorita Dalva, eu só queria que você fosse a primeira a saber que me formei no ensino médio no dia 25 de maio. Fui o 2º colocado de minha turma. Com todo o meu carinho, Marco. Eu lhe enviei um cartão de parabéns e um pacotinho que continha um estojo com uma caneta e um lápis. Eu me perguntava o que ele iria fazer depois da formatura. Eu descobriria a resposta 4 anos depois, quando a 2ª carta de Marco chegou. Querida senhorita Dalva, acabei de me formar e fui o primeiro da turma. A universidade foi um pouco difícil, mas sentirei saudades daqui. Com todo o meu carinho, Marco. Eu lhe enviei um bom par de abotoaduras e um cartão. Eu me sentia tão orgulhosa dele que podia até explodir. E hoje recebi a 3ª carta de Marco. Querida senhorita Dalva, eu queria que você fosse a primeira a saber. A partir de hoje serei o Dr. Marco. O que você acha disso? No dia 27 de junho, vou me casar e espero que você venha e ocupe o lugar que seria da minha mãe. Não tenho família, pois meu pai faleceu no ano passado. Com todo o meu carinho, Marco. Não sei ao certo que tipo de presente se dá a um médico quando ele termina a residência. Talvez eu aguarde e envie apenas um presente de casamento. Mas minha cartinha não pode esperar. Querido Marco, parabéns! Você conseguiu ter sucesso e fez isso sozinho. Apesar de tantas ausências em sua vida, você conseguiu uma completa vitória. Que Deus o abençoe. Eu estarei no seu casamento para lhe dar um grande abraço.